Recentemente, uma artista famosa chamou os evangélicos de insuportáveis. E hoje nós vamos entender o real motivo dessa ofensa em relação aos evangélicos, né? Será que, de onde parte isso? Será que isso tem fundamento? O que tem me chamado a atenção não é o fato dela ter se referido aos evangélicos como insuportáveis, mas o fato de muitos evangélicos, de muitos cristãos das diversas denominações estarem se sentindo ofendidos e incomodados com essa palavra. Por diversas vezes eu escuto em algum vídeo ou até numa conversa como os cristãos hoje têm se importado com a maneira que o mundo os estão vendo. Eles não se importam em ser Cristo para o mundo, mas a maior preocupação é não parecer ser um crente que cobra demais, um crente muito religioso, um crente desanimado. Então todo mundo tem que parecer, não, ser crente também é ser humorado, ser crente também. Entenda bem, cada um tem o seu chamado, cada um tem a posição que o Senhor o chamou, e isso é inquestionável. Mas até que ponto nós estamos nos preocupando em sermos sal da terra e luz no mundo? Porque esse é o nosso principal chamado. Jesus, em todas as suas parábolas, em todos os seus ensinamentos, ele não se preocupou em parecer legal para a multidão, para os discípulos, porque na repreensão existe uma forma de amor, ao contrário do que as pessoas pensam. E se nós parecermos insuportáveis ao mundo, a quem está no mundo, podemos entender então que estamos alcançando sim o nosso objetivo. Quando essa artista coloca que os cristãos não consideram todas as formas de amor possíveis, então com certeza para o mundo seremos insuportáveis, porque a partir do momento que o cristão ele precisa se posicionar. Nós não estamos aqui para lutar contra pessoas, mas devemos sim, porque a palavra diz que nós devemos julgar tudo segundo a sã doutrina, segundo a palavra de Deus. Não devemos julgar as pessoas que fazem práticas que não são de acordo com a Bíblia, mas devemos sim ser sal da terra e luz do mundo. O que é a luz? Ela vai iluminar o mundo, ela vai dizer, olha aqui, isso aqui não está certo. Por quê? Não porque eu, como cristão, não concordo, mas porque a palavra de Deus, ela condena certas práticas. Então, se eu tenho pessoas que eu amo, amigos, que não estão ainda convertidos, familiares, e eu quero, de alguma forma, amaciar o evangelho para caber dentro da vida deles, eu não estou amando as pessoas. Eu não estou amando. Porque eu estou dizendo para elas que se elas ficarem do jeito que elas estão, elas ainda assim, sem se converter, sem precisar mudar nada, elas ainda assim terão a salvação. E eu não posso, de maneira nenhuma, mudar o evangelho para caber dentro de nenhum lugar. Tem que ser justamente ao contrário. Então, saímos de um ponto, os evangélicos caminharam de um ponto em que as pessoas se sentiam muito julgadas, mas foi dessa maneira que muitos se converteram. Com aquela palavra que a princípio parecia um julgamento, mas em algum momento germinou. O nosso coração se transformou em terra fértil e germinou. Saímos para um outro ponto em que nós queremos mudar, parecer melhores para que as pessoas nos aceitem, para que o mundo nos aceite. E isso é uma linha tênue, porque podemos ser agradáveis, podemos ser educados, devemos amar as pessoas, devemos mostrar realmente o melhor do evangelho, mas não
nós não devemos esquecer que os nossos moldes, os nossos valores, os nossos princípios precisam continuar os mesmos. A mensagem que precisa ser levada é a da cruz. E muitos cristãos estão usando seus espaços para levar outro tipo de mensagem que não a da cruz, para mostrar, olha, o cristão também é legal. Mas a postura não está sendo uma postura cristã. E claro que para essa artista, os evangélicos vão parecer insuportáveis, porque tudo que ela crê e defende, porque ela se posiciona, fazendo ao contrário de muitos cristãos que preferem não se posicionar para fazer uma média à política da boa vizinhança, pela artista em questão, e não só ela, mas muitas leis favoráveis a tudo que não é cristão, que não traz princípios familiares, princípios que podem destruir jovens e adolescentes, teriam sido aprovadas muitas leis se os evangélicos não se posicionassem contra leis, não se posicionassem na política, que muitos são contra, mas se não fosse, muitos evangélicos se posicionando contra, sendo luz no mundo, porque o maligno, ele está no mundo. E esses pontos de luz, no meio de tanta treva, densas trevas, porque o que eles defendem parece ser muito inocente, mas traz destruição para a família, destruição para jovens, adolescentes, para pessoas. E aí, os cristãos têm, de maneira muito brilhante, incomodado, se posicionado. Então, é insuportável para eles verem que o que eles gostariam de trazer para a nação não está sendo realizado. E muitos ainda se sentem ofendidos. Nós devemos entender que felizes aqueles que são perseguidos pelo nome de Jesus Cristo. Se nossa missão aqui é ser perseguido pelo nome de Jesus, não é agradar as pessoas, o mundo. A nossa missão é ser perseguido pelo nome de Jesus Cristo. Então, esse é o verdadeiro motivo. Não espere ser sal da terra, não espere ser luz no mundo e não receber de volta ataque, crítica, acusação, mentira, hostilidade. É dessa forma que funciona e sempre funcionou. O que mudou foi o nosso pensamento, a nossa atitude. Muitas das vezes nós queremos a aprovação do mundo.